Dia de quinta-feira é dia de receber ele aqui, especialista em segurança pública. Sempre uma honra tê-lo com a gente. José Ricardo Bandeira, obrigado, Bandeira, pela presença. Olá, Evandro, boa tarde. Mais uma Tudo vez. bem? Um tema, particularmente, que eu gosto muito, Bandeira, que é falar sobre o sistema prisional, sobre os números do sistema prisional, como é que estão esses números e como é que está as prisões pelo país, e também sobre a ressocialização desses presos. Engraçado que no começo dessa semana eu assisti uma série, não sei se você conhece, de acho que espanhol, um americano, não lembro, que ele visita as piores prisões do mundo. E visita como preso mesmo, sabe? Sim. Ele negocia lá com os diretores, deve negociar com as pessoas que cuidam da prisão. E ele fica como detento mesmo, fica preso e tudo mais. Sim. E foi aí que eu conheci visualmente, não só de ler, a prisão lá do Maranhão. Correto. Que é de Pedrinhas, no Maranhão. Presídio de Pedrinhas, um dos mais famosos do Brasil. Exato. E aí hoje a gente fala justamente sobre isso. Então vou fazer primeiro uma pergunta bem geral. E se eu não me engano, um tempo atrás a gente falou sobre o sistema prisional, mas algo específico. Mas eu queria fazer uma pergunta bem ampla sobre como você enxerga o sistema prisional no nosso país, Bandeira. O sistema prisional no Brasil é um barril de pólvora prestes a explodir. Nós temos rebeliões constantes, né? E o maior medo da segurança pública no Brasil hoje é que haja uma revolução generalizada, uma revolta generalizada em todos os presídios, comandado pelas facções criminosas. E, como uma avaliação assim, é o local mais perto do inferno que a gente tem no Brasil, são os presídios brasileiros, infelizmente. Eu acredito muito nisso. A criminalidade no Brasil, e consequentemente no Rio de Janeiro e em outros estados, ela se dá muito por facções também, né? Sim. Uma pessoa de facção X enfrenta a pessoa de facção Y numa disputa de território. E essa briga acaba indo para dentro dos presídios também, né, Bandeira? Assim, existe uma briga de domínio dentro do presídio. De qual facção que vai comandar o presídio? Existe essa briga de domínio, até porque o Estado é conivente com essa briga. O Estado divide os presos dentro do presídio segundo as suas facções de origem. Então, o Estado reconhece o poder de cada facção dentro do sistema de presos do Brasil, o que não deveria acontecer. Todos os presos deveriam ser iguais. Você não deveria dividir presos em facções criminosas, né? Mas com a realidade do Brasil, isso seria possível? Assim, junta e deixa eles se matarem? Então, assim, cara, vocês são humanos e vocês têm que conviverem aí. Eu acredito que eles vão aprender a conviver. Sim. Eles não vão se matar, eles vão aprender a conviver. Sim. Né? Porque o Estado não pode ser esse mediador desse conflito. Que isso custa muito caro para o Estado mediar esse conflito. Então, preso é preso, não pode haver distinção entre presos. Eu não posso ter distinção entre pacientes no sistema de saúde brasileiro. Eu não posso ter distinção entre estudantes nas escolas brasileiras. Então, por que eu vou ter essa distinção entre a população carcerária? Então, o Estado não pode reconhecer esse poder do crime organizado dentro de uma estrutura que é gerida pelo próprio Estado. Eu imagino que isso, se deixar dois grupos, duas facções diferentes, imagino que acirre ainda mais a rivalidade entre os dois grupos, né? Que eles não convivem e acaba aumentando isso de fato. Bandeira, números de internet apontam que o Brasil de 2017, números de 2017, não sei se esse número atualizou. São os últimos números, de 2017. E também informação de internet, às vezes, deixa a gente de saia justa, né? Aponta que o Brasil gasta em torno de 20 bilhões de reais com os presos no Brasil. Cada preso teria um custo aí de R$2.000. Eu não sei se os números são reais, mas podem ser aproximados. O Brasil gasta muito com o sistema carcerário e com preso, né? O Brasil gasta pouco. Pouco? Gasta pouco, porque trata os presos como animais. Rapaz. O Brasil não oferece um mínimo de condição ao preso. Então, a gente gasta pouco em função do tratamento que a gente dá. Né? Esse valor, então, é insuficiente para dar uma condição boa para os presos ou é mal gasto? Esse valor é mal gasto. Não existe uma gestão organizada, um planejamento de gestão desse valor. Porque você pode, com esse valor, dar melhores condições ao preso brasileiro. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. São quase 800 mil presos no Brasil. Né? E a gente não tem vaga para isso tudo. Você sabe de cabeça as duas primeiras? Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. E a gente não tem vagas para ocupar
né, não tem vagas para poder abrigar esses presos. Então, a gente trabalha hoje com mais do que o dobro da população carcerária ideal no Brasil. Então, a gente trata os presos como animais, né? E o índice de ressocialização, por exemplo, o índice de reincidência de crimes dos presos brasileiros é mais do que 70%. De reincidência do preso que sai do presídio e volta a cometer crimes. Mais de 70%? Mais de 70% voltam a cometer crimes. Ou seja, ressocialização não. Praticamente nula, né? O sucesso da ressocialização no Brasil não se deve às ações do Estado. São as carcerais pastorais, né? As religiões que estão lá fazendo seus trabalhos independentes. Esses sim que têm tido algum efeito na ressocialização. Agora, o Estado, por si só, não ressocializa o preso. A gente vê até alguns trabalhos que podem ser realizados nos presídios, mas eu enxergo que os presos, eles acabam fazendo esse trabalho mais para reduzir a pena do que, de fato... com o objetivo do benefício de redução da pena. Criar uma profissão e tudo mais. Né? E mesmo assim, 84% dos presos brasileiros são ociosos, não fazem nada. Dentro da população carcerária, 84% não faz nada, não estudam, não trabalham, não fazem nada. E como diz um ditado popular, cabeça vazia... É oficina, né? Oficina do diabo, sem dúvida alguma. E você tem lá os professores, né? Você está numa escola, você está fazendo um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado dentro do presídio. É verdade, a gente tem que rir para não chorar, porque a situação é bastante séria. Antes de falar da ressocialização, eu queria te fazer uma pergunta. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E, Bandeira, sempre tem notícias de pessoas novas sendo presas e tudo mais. Um pensamento comum e simples. Bom, se todo dia tem gente sendo preso, por que a violência não diminui no nosso estado, no nosso país? Porque o fato de você prender não significa que você está diminuindo a violência, né? A prisão no Brasil é muito seletiva, tá? A gente tem que entender que é mais um controle da pobreza no Brasil do que efetivamente um controle da criminalidade. Se você fizer todos os cortes estatísticos de presos brasileiros, você vai ver que é um horror a situação. Você vai ver que 75% não tem segundo grau. 75% não tem segundo grau. 1% dos presos no Brasil tem curso superior. 1% só tem curso superior. 64% dos presos no Brasil são de jovens de 18 a 29 anos. Quantos por cento? 64% de 18 a 29 anos. Né? 64% são de origem pobre e negros. Então, o Brasil utiliza o sistema prisional como controle da pobreza, controle social e não para combater a criminalidade. Isso é um problema muito grave. 75% não tem ensino médio? Não tem ensino médio, 75%. Isso é revelador, inclusive. É revelador, né? Inclusive. Né? São dados estatísticos que, se você analisar, você vê que o objetivo do sistema de presos no Brasil não é combater a criminalidade. Né? Nós temos quase 800 mil presos no Brasil, né? A população carcerária está crescendo 50 mil presos por ano, a média de crescimento da população carcerária. Isso é muitíssimo grave. De 800 mil presos, cerca de 40% desses presos são presos provisórios, ou seja, sequer foram julgados ainda, estão presos. 40% de 800 mil? São presos provisórios, não tiveram julgamento ainda e estão presos. Estão presos por quê? Porque não têm acesso a advogado, porque não têm condições de defesa. E isso é muito grave, essa situação. A prisão provisória, ela se dá em que momento? Por que esses 40% estão presos assim? O que faz que essas pessoas estejam presas assim? Porque o delegado ofereceu a denúncia, o promotor pediu a prisão e o juiz concedeu a prisão. Na teoria, pode ser uma prisão preventiva ou provisória. Na teoria, para proteger a sociedade. Porque ele oferece risco à sociedade, no caso. Né? Oferece risco à sociedade, mas aí você vê umas distorções enormes. O cara rouba uma caixa de leite e vai preso. E fica preso, porque ele é pobre, porque ele não tem advogado. Aí o cara rouba 10 milhões e ele está solto, porque ele tem excelentes advogados. Então, você causa umas distorções. Ou cumprindo prisão domiciliar. Ou cumprindo prisão em suas mansões. Domiciliar em suas mansões. Ou seja, a gente utiliza a questão do preso no Brasil exatamente para fazer controle da pobreza, controle social, e não para diminuir a criminalidade. Isso é muito grave. Impressionante. Bom, nós temos a terceira maior população carcerária do país. Eu falei do presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Lá sempre
já recentemente tiveram algumas mortes. Isso aí é segundo dados de internet, tá? A pior prisão do Brasil seria essa, de Pedrinhas. A segunda pior seria a Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, por exemplo, foi registrado tráfico de armas dentro do presídio, né? Tortura e agressões. E a terceira pior prisão seria o complexo de Curado, em Pernambuco, que o presídio complexo é praticamente todo dominado por presos. Essa é a realidade do nosso sistema carcerário no país, que tem torturas, tráfico, divisão por facções. E eu queria focar agora na ressocialização, Bandeira. Eu já fiz a pergunta, mas o que deveria ser feito? Assim, o que deveria existir no mundo perfeito dentro dos presídios para que a população carcerária saísse com trabalho, estudasse, saísse com uma formação de um ensino médio, por exemplo? Existe uma formação básica que você precisa aplicar para que você tenha a recuperação do preso. Eu preciso ter educação. Quando eu falo educação, pode ser o ensino profissionalizante, né? É fundamental. Eu preciso que ele tenha acesso à prática esportiva, que também é um meio de ressocializar. E eu preciso de ensino religioso, né? É fundamental que eu tenha esse parâmetro para que eu possa pensar em ressocializar um preso. E, logicamente, oferecer condições dignas a ele dentro do sistema carcerário. Ele não pode ficar numa cela com mais 60 presos dormindo no chão. Turnos. Uma parte fica em pé até metade da noite, a outra parte fica deitada no chão. Depois eles trocam. Você não pode ressocializar ninguém assim e ficar o dia inteiro andando à toa por dentro do presídio sem nada que fazer. Então, é preciso muito investir em educação, ensino profissionalizante, religião e esporte. Aí você consegue subir os índices de recuperação, né, e diminuir, né, a reincidência dos presos na rua, de crimes. Muito legal. Eu nunca estive dentro de um presídio, Bandeira. Eu já fui num presídio desativado, ou que já existia já tinha existido. E o clima é bem pesado, né? Mesmo desativado, você sente aquele clima, você sente aquele clima. Eu tive a oportunidade de visitar presídios aqui no Brasil, em alguns estados brasileiros, e eu fiz um curso na Academia de Polícia em Orlando, nos Estados Unidos, e eu visitei presídios americanos. E você vê as duas realidades completamente diferentes, né? Onde o preso americano ele tem uma cela que é no máximo para 2 pessoas, né? São prisões organizadas que você tem poucos presos e um agente penitenciário só, ele comanda vários presos eletronicamente, ele tem um aquário que ele visualiza os presos, né? Você tem caixa eletrônico do preso dentro da cadeia, né? Ou seja, ele quer comprar um sabonete, quer comprar algum objeto de uso pessoal, ele tem caixa eletrônica, a família deposita o dinheiro para ele, ele tem um cartão e ele saca dinheiro dentro da cadeia, né? Então, você vê, são outras realidades, né? Mas a gente ainda precisa caminhar muito até chegar numa realidade dessa. O que a gente precisa agora, pelo menos, é não ter a superpopulação carcerária. Isso seria fundamental. Mas para resolver isso é um problema enorme no Brasil. A gente teria que ficar durante um ano construindo um presídio por dia e não ter crescimento da população carcerária para que daqui a um ano a gente conseguisse equilibrar a situação. Ou seja, é impossível fazer isso. Né? Impossível. O que precisa mudar a lei de execuções penais, a gente precisa rever essa questão dos presos que estão lá sem condenação ainda, que são 40% da população carcerária, resolver isso, né? Realizar mutirões para tirar os que não precisam ficar presos, tirar da cadeia e deixar somente quem precisa ficar preso, né? Isso é fundamental. Mas mudar a legislação no Brasil é muito difícil. Legal. Rapaz, esse bloco passou rápido demais, Bandeira. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque você falou que não pode dividir, numa prisão não pode dividir facções e tudo mais, que na escola não se divide, por aí vai. Não deveria, né? Não deveria. Não deveria. Mas você falou, por exemplo, que tem gente que vai presa porque roubou uma caixa de leite. Sim. E na prisão brasileira é comum você ver um cara que roubou uma caixa de leite na mesma cela de um traficante, por exemplo, Sim. de um assassino. Isso também é comum ou essa separação deveria existir por nível de crime? Deveria existir. Sim. Você deveria dividir os presos por nível de crime em cada prisão. Legal. Uma prisão só para crimes de pequeno poder ofensivo, uma prisão para médio e uma prisão para crimes de maior poder ofensivo, né? Então, você dividiria a população
carcerário em 3 níveis, né? Mas aqui é muito pior do que isso. O cara rouba uma caixa de leite, nunca foi criminoso, nunca pertenceu a facção nenhuma. Ele chega no presídio, a primeira coisa que o agente penitenciário para ele pergunta para ele é de qual facção ele pertence. Ele diz, nunca fui criminoso, não pertence a facção nenhuma. Ele pergunta onde você mora. Aí você fala onde você mora, ele fala, bom, nessa região que você mora, é a facção tal, é o Comando Vermelho. Manda ele lá para o Comando Vermelho. Caramba. E aí ele vira do Comando Vermelho. O Estado introduz ele dentro da facção. Ele acabou de virar um novo membro da facção criminosa por causa do Estado. Bom, Bandeira, passou rápido esse bloco de verdade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Mais uma vez.